Nariz entupido, coriza, espirros, tem coisa mais chata, né? Bom, esses sintomas acabam nos confundindo. A gente fica sem saber se é rinite, se é gripe, se é resfriado. Bom, e saber a diferença entre um problema e outro interfere diretamente no tratamento. É sobre isso que nós vamos falar agora com a doutora Marisa Lages Ribeiro, que é pediatra, pneumologista e especialista em alergias. Muito bom dia para a senhora. Bom dia. Explica para a gente, então, a diferença entre um resfriado e a rinite alérgica. Bom, resfriado é uma infecção causada por um vírus, normalmente rinovírus, e esse vírus ele tem predileção pelo quadro nasal. Pode acometer também via aérea inferior, mas normalmente dá o nariz entupido, uma sensação de mal-estar, uma coriza, às vezes pode dar uma febre baixa, uma dor de garganta, mas é um processo infeccioso que é transmitido de uma pessoa para outra. Você tendo uma pessoa com resfriado, não lavou bem as mãos, espirrou, tossiu, pode passar para quem está do lado. Já a rinite? A rinite é um processo alérgico, é uma sensibilidade maior que algumas pessoas têm. Essa sensibilidade ela já nasce com ela, mas com influência ambiental, dependendo da sua base genética e do ambiente que você está exposto, ela pode ou não manifestar, né? Então, um processo de sensibilidade maior, normalmente aqui no nosso meio, mais associada aos ácaros da poeira domiciliar, fungos. Agora, quais são as diferenças de sintomas? Eu confundo muito, acho tudo muito parecido. Na verdade, assim, o próprio resfriado, para o paciente alérgico, ele é um gatilho para desencadear o sintoma da rinite. Basicamente, se você está com resfriado, mas você não é alérgico, você vai ter esses sintomas do nariz entupido, às vezes uma dor de garganta, um mal-estar, uma coriza, mas não tem tanto a coceira. O que caracteriza, né, o sintoma principal da rinite alérgica é a coceira. O paciente coça o nariz, às vezes faz esse movimento, né, para cima, que dá até uma preguinha aqui em cima do nariz, coça os olhos, coça a garganta, coça o ouvido, às vezes coça a pele, além do entupimento, né, da coriza. E os espirros também, às vezes espirra, né? Mas a diferença principal para quem está avaliando é a coceira. A duração, então. Se é um processo infeccioso resfriado, deve durar cerca de quanto tempo aqui? Uma semana? Vai de 3 a 10 dias, em geral. E a rinite, como é que é isso? A rinite, a gente divide a rinite de acordo com a intensidade dela, entre persistente, leve e moderada, e também pela frequência, se ela é episódica ou se ela é perene, se ela acontece ao longo do ano. Aqui no nosso meio, como está mais associada ao ácaro, que é um alérgeno presente no ano inteiro, ela é crônica. Nos outros países que tem uma variação maior de clima, você tem a rinite primaveril, né, associada a pólens, mas aqui em geral ela é crônica. E qual que é o tratamento para rinite? O tratamento com a rinite, primeiro, consiste da gente fazer uma investigação alérgica para identificar naquele paciente qual que é o principal desencadeante. Como eu comentei, no nosso meio, o ácaro, sem dúvida, é o principal. E as baratas também, né? Além de pelos de animais e fungos. Então, o primeiro tratamento é o controle do ambiente. Manter a casa aberta, bem ventilada, passar pano úmido no chão, nos móveis, evitar o acúmulo de objetos no quarto. Se possível, estar revestindo colchão e travesseiro com uma capa impermeável que facilite a limpeza. E, assim, favorecer a vida ao ar livre, os hábitos, né, saudáveis, deixar o sol entrar, além de um tratamento medicamentoso, que vai com antialérgico, medicação nasal, soro fisiológico e, às vezes, o tratamento com a vacina. E esse tratamento, para quem tem a rinite crônica, é um tratamento aí para a vida inteira? Não necessariamente. Às vezes a gente faz um tratamento na fase inicial, dá uma controlada, o paciente fica com a inflamação controlada, e aí quando ele tem as exacerbações, por exemplo, no seu ambiente está tudo bem, mas quando você vai para a fazenda, vai para um sítio, vai para um local, então a gente faz a pré-medicação, né? Agora, os pacientes que têm uma rinite mais grave, mais persistente, a gente indica, às vezes, a imunoterapia, que é esse tratamento de dessensibilização, de tornar o organismo, de certa forma, mais resistente, e a tendência é melhorar. É bem eficaz? Ele é bem eficaz, mas tem as indicações precisas. Ok, muito obrigada, doutora. Ótimo dia. Obrigado, doutor. Um bom dia. Obrigada.